Olá, galerinha! E aí? Faz esse videozinho hoje. A gente está falando sobre clima, tempo e clima. Não é esse conteúdo aí? Então, o que a gente vai falar sobre isso aí? Sobre esse conteúdo, que a gente pode dar uma explicada, né? Esse conteúdo é longo, tá? É complexo assim, muita coisa. Então, a gente vai começar a falar sobre ele, né? A gente vai começar a trabalhar isso aí aos pouquinhos, né? E eu vou dividir, eu acho que em mais de um vídeo, para não ficar talvez muito grande esse vídeo e não ficar muita informação, beleza? Aí vocês vão assistindo de acordo com o que vocês acham que é necessário. Então vamos lá, o material que eu publiquei para vocês aí também é um parcial, né? Não tem como a gente trabalhar tudo, tá? Não vai ficar muito extenso. Então de repente você tem alguma dúvida, tem alguma coisa aí que vocês não consigam, a gente não consiga abordar no conteúdo, né, no módulo, não consiga fazer no escrito, a gente vai estar falando aqui, dando uma explicadinha, né, talvez superficial, para a gente poder ter uma noção, beleza? Então vamos lá, a gente começa falando sobre clima, né, tempo e clima e tudo mais. A ciência que estuda esse clima chama-se climatologia, é ela que vai fazer a elaboração desses dados, vai filtrar isso, vai elaborar alguma coisa voltada a informações que sejam retiradas da atmosfera, beleza? Climatologia. Então é isso aí que a gente vai estar, essa é a ciência que trata esse nosso conteúdo de agora, beleza? Deixa eu mudar aqui. Então, o que a gente vai estar falando ali? A diferença entre tempo e clima, né? Qual é a diferença entre tempo e clima? Vamos lá. O que é o tempo e o que é o clima? Existe diferença? Sim, existe. Se vocês estudarem a parte de várias questões vestibular que tratam isso, né, que pegam lá assim, diferencie tempo e clima, o tempo é tal e tal coisa, clima é tal. Então eles fazem uma jogadinha assim para a gente, né, ter ciência da definição. A gente vai ter que saber isso aí. Então, o que é primeiro o tempo? Previsão do tempo. Então, o que é o tempo? Tempo é quando a gente fala tá calor, hoje está calor, tá abafado, tá? Hoje tem chuva, né? Hoje está úmido, hoje está seco, qualquer coisa relacionada à atmosfera desse curto período de tempo. Final de semana, previsão de chuva, tá? Previsão de calor mais intenso. A gente está falando tudo de tempo, beleza? Pô, mas se isso aí é tempo, está falando de temperatura, de chuva, o que é o clima então? Vamos lá, o clima vai ser a sucessão dessas condições. Mas, deixa eu ver aqui, ó, que já tenho falando um pouco sobre isso aí. O que é a sucessão dessas condições? Bom, galera, quando a gente fala, por exemplo, que vai ficar calor, vai chover, isso é sempre nessa maneira, né? Então, nesse mês que a gente está estudando aí, agora, né, outubro, tá? É sempre calor? Outubro sempre são meses de chuva? Não necessariamente, tá? Então, de repente, a gente vai estar falando de um mês muito quente, mas não representa todos os anos esse mês muito calor, tá? Então, por isso que é importante, quando se fala de clima, estudar muito tempo, durante muitos anos, tá? Para que eu não fale, por exemplo, que janeiro é um mês frio. É frio? Não, não é frio, né? Mês de janeiro é um mês quente, né? Mês de julho é um mês frio, né? No nosso clima, na nossa condição climática, nossa aqui, né? Tá? É característica, né, do nosso clima, mas vocês sabem muito bem que em julho, muitas vezes, faz um calor muito grande, tá? Mesmo sendo inverno, faz um calor muito grande. Vocês sabem que o mês de janeiro, apesar de ser muito quente, pode fazer um friozinho. Então, é característico isso? Não, não é. É atípico, né? Então, não é normal. Então, por isso, para não haver esse erro da característica climática da minha região, eu vou estudar durante muito tempo para, né, saber o que foi esporádico, né, o que aconteceu ali sem querer ou aconteceu só aquele ano e o que sempre acontece.
Então sempre acontece do mês tal chover bastante. Acontece dos meses tal ser quente, tá? Isso aí. Então ficou claro o que é o tempo e o que é o clima? Tempo, condição de agora, de amanhã, depois de amanhã, condição climática, tá? O clima, condição então de realmente eu vou caracterizar essa condição, né, como um mês. Então é um mês de chuvas, é característico mês quente. Então essa característica eu só vou conseguir fazer, né, dizem que estudando por 30 anos eu vou conseguir fazer uma linha realmente e definir, beleza? Então é isso aí, para frente. Então olha só, outra coisa importante, climogramas, tá? Climogramas. O que são climogramas? Climogramas são gráficos de clima que vão apresentar temperatura e chuva, tá? Temperatura e chuva. Cai em vestibular? Sim. Não é normal cair, mas existem várias questões que tratam, se vocês procurarem, de climogramas em vestibular. O que a gente vai ter aqui? Uma condição, então, com temperatura e uma condição com chuva. Existem 6 gráficos distribuídos aqui, tá? 6 gráficos. Como é que eu vou estudar, como é que eu vou começar a entender esse gráfico? Primeira coisa, uma questão que trate sobre climograma não vai exigir de você uma experiência de um meteorologista, não é isso. As questões que tratam de climograma são simples, são suficientes para saber se você tem uma noção ou não desse gráfico aqui. Você vai ter uma noção. Então olha só, esses gráficos aqui, primeira coisa, embaixo deles, os meses do ano. Os meses do ano, tá? Como vai ser isso aqui? Então eu vou ter ali embaixo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tá? Vou ter uma siglazinha de cada mês do ano aqui embaixo, tá? Representando. Então vou ter 12 letrinhas aqui, 12 barrinhas. Vocês estão vendo as barrinhas aqui, né? Certeza vocês não estão vendo tão claramente, né? Tem uma distância aí, mas é possível ver as barrinhas, tá? Então, seguinte, essas barrinhas aqui, livro de geografia de ensino médio tem algum climograma lá, tá? Essas barrinhas aqui, cada uma delas vai representar um mês. Essa barrinha, ela está me representando a quantidade de chuva daquele mês. Então, observando esse gráfico aqui de baixo, que a gente já começou a falar dele, em janeiro, primeira barrinha aqui, ó, tá alto, tá bem altinho, né? Olha só, tá bem lá em cima. Aí depois, fevereiro, a segunda barrinha, baixou um pouquinho. Então, vai baixando, vejam só, tá baixando, né? Vai baixando e depois volta a aumentar, certo? Então, depois no final do ano, ó, outubro, novembro, dezembro, começa a aumentar de novo, tá? Outra coisa importante, vão perguntar números? Não, não vão. A probabilidade de cair um número é pequena, tá? Como que vai cair então isso? Ele vai fazer o seguinte, vai perguntar para vocês ali na questão. Junho e julho foi o mês mais chuvoso? Né? Entre outras perguntas, tá? Não. Eu vou responder o quê? Não, não foi. Como eu vou definir isso? Primeira das coisas, qual foi o mês que mais choveu aqui? Olhando as barrinhas. Janeiro. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque a barrinha é mais alta. Quanto mais alta, mais chuva. Quanto mais baixa, menos chuva. Eu vou conseguir ter uma noção de se é muita chuva ou é pouca chuva? Né? Se tipo é muita quantidade de chuva ou é pouca? Não importa, tá? Não vai importar isso aí não. Nessas questões não vão fazer tanta diferença, tá? E você vai conseguir definir quando quase que nula, né? Ou mínima chuva, ou quando ela é um pouco maior. Isso você vai conseguir definir claramente como?
observando aqui do ladinho, tá? Do ladinho, aqui tem 0, tá? E daí tem os númerozinhos, né? Vão crescendo aqui, pá, tá lá, milímetros. A chuva, ela é medida em milímetros. Então, aqui do ladinho eu vou ter a quantidade em milímetros. O que eu vou conseguir então? Eu vou explicando os gráficos, depois a gente vai ficar claro, né, o porquê que eu falei que não é tão importante você saber diferenciar se é muito ou é pouca chuva nessa questão ali. A quantidade, né? Então eu consegui definir o que? O mês mais chuvoso, o mês menos chuvoso, os meses que mais chove, os meses que menos chove, tá? E outra questão também relaciona a temperatura à chuva. Isso é importante. Como eu vou relacionar a temperatura à chuva? Seguinte, nós temos aqui as barrinhas, mas nós temos também uma linha, tá? Não sei se é visível essa linha aqui. Essa linha, então essa linha ela vai fazer esse formato aqui, ó. Ela vai descer e depois vai subindo de novo, né? Tem um picozinho aqui, mas vai volta a subir. O que acontece? Essa linha, ela representa a temperatura. Quanto mais alta, maior a temperatura. Quanto mais para baixo ela tiver, menor a temperatura, mais frio. Tá? A temperatura ela está escrita do ladinho aqui, graus Celsius. Então, vai ser importante eu olhar os númerozinhos? Não, não é tão importante. O visual do gráfico, tá, é mais importante do que os númerozinhos em si. Tá? Então, o que acontece aqui? A temperatura mais alta, ela é no início do ano, janeiro, fevereiro. Ela começa a baixar, começa a esfriar. Então, né, os meses mais frios vão ser aqui no meio do ano. E depois volta a esquentar, os meses mais no final do ano vão ser os meses mais quentes novamente. Tá? O que eu consigo concluir com isso, nesse gráfico? Que os meses mais quentes são os meses que mais choveu. Como eu concluí isso? Como é que eu cheguei a isso? Bom, quando o gráfico estava aqui em cima, a chuva também estava lá em cima. Quando a temperatura desceu, a chuva, né, esse gráficozinho das barrinhas, também diminuiu. E quando a temperatura aumentou, meu gráfico voltou a subir. Então, nesse caso, existe uma relação de quantidade de chuva com temperatura, beleza? É sempre assim? Não, pode ser o oposto, tá? Outra coisa importante, esse gráfico, né? Claro, esse gráfico está escrito aqui onde é a localização. Numa questão vestibular, muitas vezes não está escrito, quer dizer, muitas vezes não. Provavelmente não estará escrito da onde é. Então, como eu vou saber? Bom, analisando as informações que ele passou. Essa é a que eu estou falando aí para vocês, né? Outra coisa, como eu vou saber então aonde está localizado esse cara ali, esse gráfico? Bom, primeira das coisas, quando janeiro é quente, depois esfria em julho e volta a esquentar em dezembro, tá? Ele tem essa curvatura assim, né? Tá? Baixando no meio e subindo novamente, ele estará localizado aonde que é frio em julho, calor no começo e no final do ano? Hemisfério sul, aonde nós estamos aqui. Lembra do Brasil, como é que é o Brasil? Lembra que julho é o mês frio. Então, nesse hemisfério aqui, tá? Qualquer lugar dessa parte, certo? Como é que vai ser aqui? Como vai ser aqui em cima, no hemisfério norte? Bom, o hemisfério norte, seguinte. O hemisfério norte vai ser o contrário. No hemisfério norte, nós teremos aqui, ó, um gráfico da seguinte maneira. A temperatura, ela vai ser frio em janeiro, vai esquentar em julho e vai esfriar em dezembro. Então a temperatura ela vai ter esse formato aqui, ó, ao contrário do que é o nosso, certo? Ao contrário, o nosso ele é dessa maneira aqui, né? Tá? Então ao contrário. Lembra que nos Estados Unidos ou qualquer outro país, né? Pega a Europa ou qualquer outro lugar, tá? Qualquer país da Europa, o Canadá, no inverno, né? Tem neve. Quando que é o inverno deles? Lembra do Papai Noel, que tem neve, né? Então, janeiro, fevereiro, dezembro, novembro, são meses frios deles, tá? Então, começo do ano e final do ano são meses
onde a temperatura vai estar mais baixa. A temperatura mais alta vai estar no meio do ano, certo? Beleza. E, pois é, professor, mas aí eu encontrei o gráfico que ele oscila, mas ele não é definido dessa maneira. E ele vai ter uma coisa mais ou menos assim, ele vai seguir mais reto, tal, ele não tem clareza, tá? Muito bem. Então vamos ver aqui, vamos ver se tem um exemplo aqui, ó. Aqui. Tá aqui, ó. Primeiro lá, tá? O primeiro, a linhazinha da temperatura talvez não esteja muito clara aí para vocês na câmera. Esse gráfico ele tá clarinho. Esse aqui, idem, né? Também, esse aqui, gráfico aqui, uma maluquice, ele sobe, ele desce e tal, mas se a gente olhar o númerozinho, vocês vão ver que esse sobe e desce é muito pequeno, é uma temperatura sempre alta e ele oscila, né, pouco, tá? Ele vai oscilar ali, ó, entre 30 e 25, tá? Fica ali sempre alta. Bom, o que acontece? Esses gráficos, eles vão ser característicos de regiões mais próximas do Equador, tá? Mais próximas do Equador aqui, ó. Então, o que acontece? Eu tenho, lembra daquele negócio, verão o ano inteiro. Então, uma quantidade de radiação muito maior do que o hemisfério sul e o hemisfério norte, que possuem estações mais bem definidas, certo? Então, não vai ter, quando uma região mais próxima aqui do Equador, mais do meio da Terra aqui, não vai haver um gráfico elaborado como esse, tá? Tão claro quanto esse, uma curvatura. Ele vai realmente quase que seguir reto, não segue reto. Ele vai ter uma oscilação de temperatura nos meses, mas essa oscilação de temperatura vocês vão ver que é sempre alta, não existe inverno e verão, beleza? Vai ser isso aí. Então tá, show. Isso aí a gente vou jogar umas questões para vocês desses gráficos, um climograma, para a gente compreender, né, fazendo a atividade e ver como pode ser feito isso aí. E aí talvez fique mais claro. E aí, se houver alguma dúvida, a gente vai tirando aí, beleza? Então, vamos algumas outras informações aí de fatores e elementos climáticos. Muito bem. Bom, o outro vídeo que eu falei para vocês, vou explicar melhor os fatores climáticos. Por quê? Vou explicar os fatores climáticos. Porque é muita coisa. É muito fator climático. Tá? Então, é muita informação. Então, vai ficar cansativo. Muito bem. O importante hoje vai ser a gente definir o que são elementos climáticos e o que são fatores climáticos e quais são eles. Beleza? É isso aí que a gente vai fazer hoje e vai deixar claro. Bom, primeira das coisas, é separado elemento e fator. O elemento vai compor, vai fazer parte do que eu defino como clima, certo? Então quando eu falo de temperatura, quando eu falo da quantidade de chuva, eu estou falando dos elementos do clima. É o que compõe o meu clima. Bom, mas então o que são fatores? Fatores são os que vão interferir, né, influenciar no meu clima. Tipo como? Vegetação, tá? A vegetação não compõe o meu clima, mas ela afeta? Afeta. Como ela afeta o meu clima? Simples, bem simples. Você pega num dia bem quente, sai na rua, onde não tem nenhuma árvore, você anda lá na rua e passa numa rua onde tem árvores. Você vai ver a diferença de temperatura, só a diferença de temperatura, tá? É uma coisa ali bem fácil da gente visualizar e sentir, tá? A temperatura quando não tem árvores vai ser quente e a temperatura num dia de sol quando tem árvores vai ser muito mais fresco, tá? Isso é um pouquinho da influência da vegetação. Influencia mais? Com certeza, influencia um monte, tá? Então esses são os fatores que vão influenciar, vão interferir e vão modificar o meu clima, beleza? O meu clima pode ser parecido, Joinville, Barra Velha, mas existem coisas que vão mudar esse clima, como lá é mais próximo do oceano, aqui é mais próximo da montanha, né? Então relevo, da vegetação e aí por diante, beleza? Então vamos lá. Fatores. Quais são os fatores climáticos?
latitude, altitude, ó, diz diferença aí, né? Lembra lá, o que é latitude? Latitude é a relação aqui de posição que eu tenho do meu globo terrestre, certo? O que é a latitude aqui então? Latitude baixa, tá? Baixas latitudes, próximo do Equador. Altas latitudes, próximo dos polos. Quanto mais próximo então dos polos, maior a latitude. E como é que isso vai interferir no meu clima? Isso a gente vai deixar para a próxima. Bom, altitude, quando eu falo de altitude, é distância em relação ao chão, tá? Quanto mais alto, maior altitude. Massas de ar vocês vão ver direto na previsão do tempo, vindo uma massa de ar frio, uma massa de ar polar, uma massa de ar seca. Continentalidade e maritimidade, isso é a proximidade do oceano, tá? A maritimidade é a proximidade que eu tenho, influência do mar. Correntes marítimas, então, né? Vegetação, que eu falando antes, relevo, tá? Relevo. Isso são fatores climáticos e elementos climáticos. Vamos lá. Elementos do clima. Quais são os elementos do clima? Bom, 4. Isso é fácil lembrar. Primeiro deles, temperatura. Ó, elementos. Temperatura, né? Nesse material tem alguma coisa disso aí. Não está tão especificado. Tudo aberto. Então, é importante você prestar atenção lá, né? E fazer os registros no caderno. Temperatura, umidade, né? A pressão atmosférica e chuva, que está com pluviosidade, né? Chuva, tá? Esses são elementos do clima, que vão fazer parte do meu clima, beleza? Bom, para não ficar tão extenso, né? Não vou entrar nas camadas da atmosfera, não vou explicar o restante das coisas, né? A gente já tem um bom tempo aí. Vou fazer outro vídeo já explicando o restante das informações e aí a gente vai seguindo isso aí. Falou, galerinha? Um abraço e até logo!